Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Isaías Navi Círculo da Terra. Uma boa noite a todos. Você que me assiste, deixe seu like, deixe seu comentário no chat, ok? E hoje eu estou aqui mais uma vez aqui no canal, ele que já é da casa, já pertence aqui à nossa equipe, né, de convidados, que é o Marcelo Atafona. Seja bem-vindo, Marcelo, tudo bom? Boa noite, Isaías. Boa noite, pessoal que está vendo aí. Pessoal aí do chat, puder dar um feedback se está me ouvindo bem. Eu troquei aqui o provedor da internet. Eu acho que isso aqui vai funcionar. Para mim, eu estou ouvindo bem. Algumas pessoas falaram que travou um pouquinho da outra vez. Sim. Mas acho que agora vai melhorar. Para mim, eu estou ouvindo bem. Se o pessoal está ouvindo bem no chat, pode falar aí. Franz Sommerfeld, seja bem-vindo. Perfeito, beleza? Pessoal, eu deixei... Oi? Esse aí eu conheço. Franz Sommerfeld, beleza. Áudio está ótimo. Roberto Semog, seja bem-vindo. Pessoal, eu vou deixar aí o link do meu Live Pix no chat. Tá fixado na barra aí do comentário. Quem quiser ajudar o canal a fazer algum comentário, alguma pergunta, por enquanto, meu canal não está monetizado, então não tem como mandar superchat. Mas quem quiser mandar uma pergunta no Live Pix, eu vou colocar na tela uma pergunta para a plataforma, algum comentário relevante. Será muito bem-vindo aí e a sua contribuição. Muito obrigado. Então, Atafona, essa é a live parte 2, tá? A respeito da questão da data de 607 antes de Cristo ou antes da Era Comum, para a destruição de Jerusalém. Você que não assistiu a live 1, o Atafona fez aqui no canal, tá aí, é só você procurar aí, tá lá, parte 1 e hoje a parte 2. Beleza, Atafona? Então, a palavra é sua. Então, como eu falei na parte 1, eu não estou dando uma explicação particular. Eu estou apresentando, na primeira live eu apresentei a revista A Sentinela, anunciando o Reino de Jeová, que tem a data de 15 de outubro de 2011, tá? Sentinela para o público. E hoje é 1º de outubro de 2011. E hoje é a segunda parte, 1º de novembro de 2011. Então, o que eu estou apresentando eu estou lendo o artigo e estou fazendo alguns comentários em cima do artigo. Porque, em geral, as pessoas acreditam que a data que as testemunhas de Jeová defendem para a destruição de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor da Babilônia, as pessoas entendem que, segundo os historiadores, é 587 ou 586, eu vou usar sempre 587, como diz a revista, antes de Cristo ou antes da Era Comum, como a data e que as testemunhas de Jeová estariam erradas. Então, na primeira live, eu mostrei algumas coisas, não vou falar agora, quem quiser pode procurar na primeira live, e hoje eu vou fazer a segunda parte. Essa segunda parte, ela tem um material um pouco mais denso, inclusive, algumas das notas de rodapé, das notas que tem no texto da matéria, elas serão lidas, tá? Então, vocês vão ver que existe fundamento histórico para se entender que é 607 a data da destruição da antiga Jerusalém. Então, como eu tinha dito da primeira vez, quem quiser os PDFs das duas revistas, é só ir lá no meu canal, Atafona na Bíblia, vai em comunidade, lá tem uma plaquinha amarela com um número de telefone. É o meu WhatsApp. Então, qualquer um que quiser, só, Atafona, manda para mim os 2 PDF, eu mando. É isso que nós vamos tratar aqui com as imagens, não é um PDF só de texto não, tá? Inclusive, as imagens que o Isaías vai mostrar aí, elas estão na revista. Então, essa parte 2 diz assim, ó, este é o segundo de 2 artigos em números consecutivos de A Sentinela, que examinam questões eruditas sobre a data da primeira destruição da Jerusalém Antiga. Esta série de 2 partes apresenta respostas com base na Bíblia e em pesquisas meticulosas a perguntas
que intrigam alguns leitores. Bom, eu acho curioso que muita gente que diz que é um cristão, ele prefere acreditar no que a história secular está apresentando, sem saber se o que é apresentado pela história secular é confiável 100%. 100% eu não vou dizer, porque a história nunca é 100%, mas tem grande chance de ser verdade. Aí vamos dizer, Atafona, você está dizendo que os historiadores estão errados? Bom, nós vamos ver o que a revista apresenta. Será que as alegações deles, os tipos de materiais que eles se baseiam para chegar a essas datas, dá para ser confiável? Ou é mais confiável algumas outras informações em conexão com a Bíblia? Bom, então vamos lá. Isaías, bota aquela imagem número 1, que faz uma alusão à primeira live, por favor. Essa imagem que o Isaías vai colocar, ela está na revista, tá? Quem me pediu o PDF, exatamente. Então tá aí, ó. Ela diz assim, ó: a parte 1 deixou claro os seguintes pontos. Os historiadores seculares dizem que Jerusalém foi destruída em 587 antes da Era Comum. Aí tem uma nota na matéria que diz: existem várias maneiras de se falar sobre datas. Antes da Era Comum, AEC significa antes da Era Comum. Então, como eu disse na primeira live, eu vou reforçar agora, nós usamos muito antes de Cristo, mas tem países que não têm a cultura cristã e antes de Cristo, para eles, não tem sentido. Então, universalmente, pode-se usar antes da Era Comum, ou seja, dos nossos tempos atuais. Então, a tradução, a Sentinela prefere usar antes da Era Comum, porque a Sentinela ela entra em países que também não tem uma cultura forte de cristianismo. Então, para ficar melhor para todo mundo, ela prefere usar antes da Era Comum. Mas antes de Cristo seria a mesma coisa, tá bom? A segunda parte diz aqui, ó, a cronologia bíblica, os historiadores seculares dizem que foi 587. A cronologia bíblica indica que a destruição ocorreu em 607 antes da Era Comum, ou seja, 20 anos antes. Terceiro ponto diz: os historiadores seculares baseiam suas conclusões nos escritos de historiadores clássicos e no cânon de Ptolomeu. Isso eu abordei na live número 1. E a última informação sobre o primeiro número da revista, que eu falei na primeira live: alguns escritos de historiadores clássicos contêm erros significativos e nem sempre estão em harmonias com os registros em tabuinhas de argila. Mas aí você tem como abrir o meu canal? Eu achei uma coisa curiosa, um comentário. Essa pessoa deve estar aí no chat hoje. Se não tiver, depois ela vai comentar. O canal? Peraí. É possível. Se não for possível, não tem problema. Eu coloquei até lá na comunidade um comentário de uma pessoa que eu vou chamar só de Graça, porque o nome dele é não sei o que, Graça, e tem a numeração, né, do canal dele. Ele fez um comentário que eu achei uma coisa muito curiosa, cheguei até a rir muito. Qual é vídeo? Não, você vai no meu canal, vai em comunidade. É uma imagem, tá? É um print que eu tirei do comentário no vídeo 1. Aqui, ó. Esse aqui? Não, vai subindo, por favor. Esse aí. Então, aí, ó. Eu coloquei aí só Graça, tá? E o rapaz comentou assim, ó: o que eu achei mais engraçado nessa explicação dele é uma tábua escrita em cuneiforme, na época de Nabucodonosor, era o aramaico utilizado. Aí eu fico pensando, que prova é essa? Aí tá aí, mas que prova é essa que ele utilizou? KKKK. Mas quem não estuda vai acreditar, estou corrigindo aqui, porque eu sei que tem erros de digitação, também cometo. Quem não estuda vai acreditar no que o Atafona disse. Aí ele usa uma revista dos TJs como fonte. Meu Deus do céu, é muita ignorância demais. Bom, então veja bem, senhor Graça.
Eu não usei a revista como fonte, tá? Eu usei a revista para dar explicação da defesa das testemunhas de Jeová. O senhor queria que eu usasse o quê? Uma revista da Escola Sabatina Adventista para explicar por que as testemunhas de Jeová entendem que é 607? Queria que eu usasse o quê? O jornal Globo? Queria que eu usasse o quê? Uma revista católica? É óbvio que eu tinha que usar uma fonte das testemunhas de Jeová, que eu estou explicando o porquê as testemunhas de Jeová acreditam nisto, em 607. Mas o mais engraçado é ele dizer que foi uma tábua em escrita cuneiforme, se na época de Nabucodonosor o aramaico era utilizado. Meu filho, escrita cuneiforme não é o idioma cuneiforme. Escrita cuneiforme é o tipo de documento. Cuneiforme era uma tabuinha em forma de cunha, tabuinha de barro, que eles anotavam ali, faziam uma base de argila, enquanto ela estava mole, eles desenhavam ali o que eles queriam escrever e depois botavam no fogo, para fazer igual uma telha. Isso é escrita cuneiforme, não é o idioma cuneiforme. E o que ele disse aí é que parece que ele acredita que o idioma era o cuneiforme. Se não for isso, tudo bem, mas o que você escreveu aqui dá essa intenção. O curioso dele é uma tábua escrita em cuneiforme, se na época de Nabucodonosor era o aramaico. Então parece que ele fez uma confusão de cuneiforme com idioma. Cuneiforme era o tipo de documento, tá? São essas tabuinhas que nós vamos ver algumas imagens. Mas vamos voltar na matéria, por gentileza? Vamos lá. Pode deixar lá naquela imagem mesmo, mas não precisa... Não, pode deixar assim mesmo. Então, vou começar a ler a matéria, e a matéria vai continuar a explicação anterior, tá? Diz assim, ó. A Bíblia diz... Se eu te mandar as imagens da página, ou você prefere abrir lá no JW, ou eu falando mesmo é suficiente? O que você acha? Pode falar, ô Atafona. Se você me mandar... Então eu vou seguir aqui, ó. Porque para quem não está vendo, eu estou lendo a matéria aqui, ó, no tablet, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Eu estou lendo a matéria do tablet. Tá bom? Isso. Então a matéria diz assim, ó. A Bíblia diz que os judeus cativos ficariam em Babilônia até se completarem os 70 anos em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Quando eles foram libertos? No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, conforme 2 Crônicas 36, 21 e 22. Se você puder abrir essa parte aí da Bíblia, enquanto eu vou lendo aqui, para a gente mostrar como que a Bíblia mostra... Qual o versículo? 2 Crônicas 36, 21 e 22. Então, depois desses 70 anos de cativeiro, quando que eles foram libertados? Aí diz assim, né? No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, conforme 2 Crônicas 36, 21 e 22. A história bíblica e secular concordam que esse exílio terminou após Ciro conquistar Babilônia e libertar os judeus e retornaram para Jerusalém em 537 antes da Era Comum. Visto que a Bíblia declara claramente que o exílio durou 70 anos, tudo indica que ele começou em 607. Por quê? Porque se eles saíram do cativeiro em 537, para quem não sabe, antes de Cristo ou antes da Era Comum, o tempo é contado diferente do nosso, né? Nós estamos em 2024, no ano que vem é 2025. Então, naquela época era o contrário. Faltava um ano para Cristo, 2 anos, 3 anos, então ela retrocede. Então, 537 mais 70 não vai dar 587. Ela vai dar 607. Então, vamos ver aqui o texto. Você pode ler para nós, Isaías, que é melhor? Porém, no primeiro ano de Ciro, é esse versículo? Não, 21 e 22. 21 e 22. Tá. Vamos lá. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro,
rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz o Senhor Ciro, rei da Pérsia. Pode ler esse restante? Pode ler, sim. O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e suba. Então, eu não vou entrar agora nos textos, mas é lá nos capítulos de Esdras, lá tem o decreto de Ciro, tem o decreto de Artaxerxes, tem o decreto, aliás, de Ciro, tem o de Dario, que reedita o de Ciro, depois tem os dois de Artaxerxes. Então, todos esses decretos da volta deles lá, está registrado no livro de Esdras, tá? E o livro não é grande, é só a pessoa ir lá, um pouquinho de atenção, que ela vai ver que realmente a Bíblia fala assim. Aí a matéria segue. No entanto, a maioria dos eruditos diz que a destruição de Jerusalém ocorreu em 587. Isso só deixaria um período de 50 anos de exílio. Ou seja, se eles voltaram em 537 e a destruição ocorreu em 587, ela ocorreu 50 anos antes da volta. Então, eles ficariam 50 anos em um cativeiro. E não 70 anos. Aí a pergunta é, a Bíblia está certa ou os historiadores estão certos? Se os historiadores estão corretos, então o cativeiro não durou 70 anos. E isso é uma fraude. Se a Bíblia está correta, o erro está nos historiadores. Agora nós vamos ver alguns detalhes para que vocês possam entender por que as testemunhas de Jeová entendem que o ano correto não é 587 e sim 607. Nós vamos ver agora fundamentos históricos e não apenas bíblicos, tá? Para nós entendermos que esta data de 607 ela é mais coerente com o texto bíblico e esses fundamentos históricos que serão apresentados também colocam que essas explicações que levam a 587 são cheias de falhas. Muitas delas ditas por próprios eruditos que não defendem o ano de 607. Tá? Mas eles admitem que os dados históricos que se usam para chegar a 587 são falhos. Então, vamos lá. Por que chegaram a essa conclusão de 587? Eles baseiam seus cálculos em antigos documentos cuneiformes que contêm detalhes sobre Nabucodonosor II e seus sucessores. Nabucodonosor II é aquele Nabucodonosor ali do livro de Daniel, tá? Muitos desses documentos foram escritos por homens que viveram durante a época da destruição de Jerusalém ou perto dessa época. Mas até que ponto esses cálculos que apontam para 587 são exatos? O que esses documentos realmente mostram? Então, a matéria está dizendo que a documentação que eles usam foi escrita por pessoas que presenciaram, que viveram naquela época, não presenciaram, mas viveram naquela época, ou perto daquela época. Mas isso é prova de que o raciocínio final é inequivocamente correto para que seja 587? Então, a matéria continua dizendo aqui, ó. Aí. Para responder a essas perguntas, vejamos 3 tipos de documentos a que os eruditos muitas vezes recorrem. Número 1, as crônicas babilônicas. Número 2, as tabuinhas econômicas. E número 3, as tabuinhas astronômicas. Então, a matéria agora ela vai explicar o que são cada uma dessas tabuinhas, tá? Tanto a babilônica, quanto a econômica e quanto a astronômica. Então, vamos lá. Diz assim a matéria. As crônicas babilônicas. O que são? As crônicas babilônicas são uma série de tabuinhas, que são as tabuinhas cuneiformes, que registram eventos importantes da história babilônica. Então, como eles provavelmente não tinham facilidade, nem lembro direito se existia na época deles uma escrita que não fosse a cuneiforme, uma escrita não, fazer documentos de forma cuneiforme. Talvez não tivesse, vamos colocar nos nossos dias, não tivesse papel,
ou não tivesse papiro, ou qualquer outra maneira de escrever, então eles registraram em tabuinhas, todas elas de barro, de argila. É por isso que os historiadores sempre encontram fragmentos, um pedacinho de um escrito, e aquilo torna-se muito importante. Agora vamos aqui, o que os eruditos dizem, tá? Todos os eruditos citados nessa matéria, eles não defendem que o ano da destruição tenha sido 607. Mas eles fazem comentários que põem em dúvida que tenha sido 587, tá? Porque senão vão dizer assim, mas então as testemunhas de Jeová estão usando quem defende 607. Por que eles não usam quem não defende? Nós vamos usar quem não defende, tá? Então diz assim, o que os eruditos dizem? R.H. Sack, uma destacada autoridade em documentos cuneiformes, declara que as crônicas fornecem um registro incompleto de eventos importantes. Aí tem uma notinha aqui, um asterisco, que diz, nenhum dos eruditos citados defende que Jerusalém foi destruída em 607. Aí diz assim, ele escreveu que os historiadores precisam recorrer a fontes secundárias na esperança de determinar o que realmente aconteceu. Então, esse historiador, R.H. Sacker, disse que as crônicas fornecem um registro incompleto. Então, falta alguma coisa nesses registros. Isso que falta, esses historiadores buscam em fontes secundárias, ou seja, fontes extra, aquelas que são mais próximas dos eventos. Aí diz aqui, o que os documentos mostram? Mostram que há lacunas na história registrada nas crônicas babilônicas. Aí pede para ver o quadro abaixo. Você pode colocar a imagem seguinte, Isaías? Nós vamos ver o quadro abaixo a respeito dos reis. Espera aí. A imagem 2. Essa é a imagem 1, agora vamos para 2. Aí. Isso aí. Se você puder botar na tela inteira. Ah, tá. Espera aí, deixa eu... Assim, ó. Isso. Então, essas aí são as tabuinhas, tá? Então, tem aí, ó, as crônicas babilônicas, histórias com lacunas. Se vocês verem aí embaixo, tem esse pontilhado aí, ó, vermelho e branco. O que significa isso aí? Onde está branco, não tem registro histórico. Então, de um período a outro período, não se sabe nada do que aconteceu. Não existe esse registro histórico. Só que esse tempo existiu. E aí são os registros de que, ó, as crônicas babilônicas fornecem um registro para apenas 35 anos do período neobabilônico, que, segundo os historiadores, abrange uns 88 anos. Então, os registros só abrangem 35 anos. 53 anos não são abrangidos. Esta parte branca. Isso vai fazer uma diferença enorme. Aí diz aqui, ó, tá aí, parte branca, tá? Tem essa imagem da esquerda, no alto, tem a cinza menorzinha, do lado está escrito 1 ano sem registro nas crônicas, essa faixinha branca. E do lado direito, essa faixinha aí vermelhinha, 1 ano com registro nas crônicas. Então, nós vemos aí, por exemplo, vocês talvez não consigam ver, só se ampliarem aí. Então, nós vemos lá embaixo... Espera aí que eu vou ampliar. Okay. Esse aqui? Não, embaixo à esquerda. Isso, tá vendo aí? Essa tabuinha aí chama de BM. Isso, tá ótimo. Ó, BM 2517. Tá vendo que tem uma setinha apontando para o vermelho? Tem o registro desse período. Aí depois nós temos a BM 22047, um período maior. Mas entre elas tem um período que os historiadores não sabem o que aconteceu, quanto tempo durou. E isso faz uma diferença em todos os cálculos. Nós vamos ver mais à frente. Aí depois, puxa para a sua esquerda, por favor. Notem que vocês vão ver que tem um período branco bem grande. Isso mesmo, assim mesmo que você está fazendo. Tá vendo? Olha que período enorme sem o registro das crônicas babilônicas. Aí ele volta com um pontinho. Tá aí a BM 25124. Que é essa outra tabuinha aí do lado direito. Aí fala o nome de alguns reis que estão lá nos registros, né? Aí depois tem outra lacuna, depois vem Nabonido, depois outra lacuna, depois mais um período, aí entram os persas. O que isso quer mostrar? Pode
Se quiser voltar a tela toda da imagem. O que isso mostra para nós? Se o período neobabilônico durou mais ou menos 88 anos, mas se só se tem registro de 35, como que se chega a uma exatidão de datas com 53 anos de lacuna? Aí essa lacuna eles vão tentar preencher com outras fontes. Nós vamos ver algumas dessas fontes, e porque elas também não são suficientes para se ter a certeza de que 587 foi o ano da destruição de Jerusalém. Pode até deixar lá aí na tela mesmo. E diz assim, ó, o que os documentos mostram? Que há lacunas na história registrada nas crônicas babilônicas. Assim, é lógico perguntar, até que ponto as conclusões baseadas nesses registros, tão incompleto, são suficientes? É como se nós fôssemos contar a história recente do Brasil. Tempo de Getúlio Vargas, década de 40. Se nós não tivéssemos o registro de Getúlio Vargas até hoje, como ter certeza do que aconteceu na história do Brasil? Iria fazer o quê? Buscar outras fontes? Será que essas outras fontes seriam confiáveis? Então é mais ou menos isso que as crônicas babilônicas contêm. Um registro de parte da história, mas não a história completa. E isso vai fazer uma grande diferença, porque nós vamos ver alguns outros documentos que mostram que possivelmente outros reis conhecidos reinaram nesse período não registrado, e que isso faz uma diferença enorme para nós sabermos o que realmente aconteceu, quanto tempo levou. Então, continuando aqui, ó. Agora nós vamos para as tabuinhas econômicas. Então, já mostramos aqui as tabuinhas babilônicas. Tem registros da história, mas não o período completo, apenas uma parte, nem metade. Outra fonte que eles usavam, além das tabuinhas babilônicas, eram as tabuinhas econômicas. As tabuinhas econômicas, o que são? A maioria das tabuinhas econômicas do período neobabilônico são registros legais de transações comerciais. Ou seja, eles compravam, vendiam, negociavam e registravam em documentos, que eram essas tabuinhas econômicas. As tabuinhas registravam, olha só, no tempo de determinado rei, as tabuinhas registravam o dia, o mês e o ano de reinado do monarca que estava no poder. Então, digamos que em um determinado período tinha um rei chamado Tafona. Aí foi feita uma transação comercial, colocava lá, no dia tal, no dia 5, no mês 3º, do ano 246 do reinado de Atafona. Era assim que a tabuinha funcionava. Então, colocava o dia da transação, o mês da transação e o ano do reinado do monarca que estava no poder. Por exemplo, há uma tabuinha que registra uma transação em Nisan, no 27º dia do 11º ano de Nabucodonosor, também chamado Nabucodonosor II, rei da Babilônia. Essa informação sobre essa tabuinha, ela está no final da revista, ela tem uma série de notas, está na nota número 4. Por que eu não vou ler? Porque ela está toda em inglês, só cita qual é a publicação e qual é a página. Como eu não sei ler inglês, fazer um papel ridículo aqui. Então, para quem quiser, é só conferir se nessa publicação tem a fonte, tá? A revista ela dá as fontes. Então, vamos ver. Isso é para provar como eles faziam com as tabuinhas econômicas. Olha o detalhe que vem agora. Quando o rei morria ou era destituído e um novo rei subia ao trono, os meses restantes daquele ano de reinado eram considerados o ano de ascensão do novo governante. O que isso quer dizer? Digamos que no ano 200 a.C., o rei era o João. Aí o João morre no 5º mês. A partir do 6º mês, o Pedro, que substituiu ele, era o ano de ascensão. Mas será que esse ano de ascensão era contado como ano de reinado? Olha o que a matéria vai dizer. Vou voltar ao parágrafo aqui. Quando o rei morria ou era destituído e um novo rei subia ao trono, os meses restantes daquele ano, que era o ano civil, de reinado eram considerados como ano de ascensão do novo governante. Isso está na nota número 5.
Ou seja, a transição de um rei para o outro se dava no mesmo ano civil babilônico. Assim, as datas nas tabuinhas do ano de ascensão do novo rei deveriam, logicamente, se referir aos meses posteriores do último mês do rei anterior. Tipo, ele morreu no 5º mês, o outro assumiu no 6º, então o 6º mês era o ano de ascensão, mas não era contado como ano de reinado. Por quê? Olha o que os eruditos dizem. R.H. Sack, que eu já citei, examinou várias tabuinhas econômicas do período neobabilônico. Em 1972, ele escreveu que novos textos não divulgados, vou passar aqui, do Museu Britânico, postos à sua disposição, derrubam totalmente as conclusões anteriores sobre a transição do reinado de Nabucodonosor II para seu filho Amel-Marduk, também chamado Evil-Merodach. Então, esse historiador, ele teve acesso a documentos que não tinham sido divulgados pelo Museu Britânico até 1972, e o que ele estudou dessas tábuas destrói a ideia anterior. Você vê como é que a história ela vai mudando conforme os documentos vão aparecendo. Aí ele continua. Como assim? Sack tinha conhecimento de tabuinhas que mostravam que Nabucodonosor II ainda reinava no 6º mês do seu último ano. Então, antes dele ter acesso a essas novas tabuinhas, o que ele tinha de informação? Que até o 6º mês do último ano de reinado, ele estava vivo. Então, há registros de que ele estava vivo no 6º mês do seu último ano de reinado, tá? O seu 43º ano. Olha o que a matéria diz agora. Mas essas novas tabuinhas recém-decifradas do ano de ascensão do rei seguinte, no caso o filho dele, Amel-Marduk, datavam do 4º e 5º meses daquele que se supunha ser o mesmo ano. É evidente que é uma discrepância. Ou seja, a tabuinha antiga dizia que Nabucodonosor, até o 6º mês do último ano de reinado dele, ele estava vivo, estava reinando. Aí vem o sucessor dele. Essas novas tabuinhas diz que o sucessor dele já era sucessor no 4º e no 5º mês. Mas como que ele podia ser o sucessor no 4º e no 5º mês, se antes a informação que se tinha é que o antecessor dele, no caso Nabucodonosor, estava até o 6º. Então há uma discrepância. Como Nabucodonosor reinou até o 6º, se o sucessor dele passou a reinar do 4º mês. Então você vê que as informações elas não batiam. Aí o que vai dizer aqui? Ó? O que os documentos mostram? Que há mais discrepâncias na transação de um rei para outro. Por exemplo, um documento mostra que Nabucodonosor II governava nos... Um documento mostra que Nabucodonosor II ainda governava no 10º mês, 6 meses depois de seu sucessor supostamente ter começado a reinar. Isaías, você pode buscar para mim aquela imagem? Eu vou te dizer aqui, tá? Para aí, deixa eu achar aqui, deixa eu abrir o WhatsApp aqui, que eu estou com outro aparelho aqui, eu já te digo qual é. Qual é a imagem? Então, o número da imagem, que você vai achar com facilidade. E é a número 7. 7, que tem muitas letras, hein? Não. Imagem 08. Procura lá para mim, por favor. Imagem 08. Onde tem 7, as tabuinhas e tal. Vai passando. Aí. Isso. Então, olha só. Olha a contradição que a matéria tratou. Essa nota diz assim, ó. As tabuinhas BM 80920 e BM 58872 são datadas do 4º e do 5º mês do ano de ascensão de Evil-Merodach. Elas foram publicadas por Sack em Amel-Marduk, aí fala aí o nome como é que se diz? Da fonte, né? De onde foi tirada essa informação. Sim. Aí diz assim, ó, existe uma discrepância similar na transição de Amel-Marduk para seu sucessor Neriglissar, que é... Perdão. Essa aí que eu li é uma outra informação, tá? A informação
da discrepância é a informação número 8, tá? Que é a tabuinha do Museu Britânico BM 55806, que é datada do 10º mês do 43º ano, aí do caso de Nabucodonosor. Então, quem pegar o PDF vai poder ter uma informação, porque ele vai conseguir consultar lá em cima a informação e ver a informação lá embaixo, tá? Então, essa informação aí da tabuinha BM, ela é essa informação aqui, ó. Essas tabuinhas recém-decifradas do ano de ascensão do rei seguinte, Amel-Marduk, datavam do 4º e 5º mês daquele ano que se supunha ser o mesmo. Então, é essa aí a informação 7, tá? O 4º e 5º mês. Então, você vê, como que tem uma tabuinha que diz que ele passou a reinar do 4º e 5º mês, se existe uma outra que dizia que o antecessor dele reinou até o 6º. Então, isso está mostrando que há uma discrepância nas informações históricas. Aí pergunta assim, o que mostram os documentos? Você vai passar agora para mim a próxima imagem, tá? O que mostram os documentos? Que há mais discrepância na transição de um rei para outro. Por exemplo, um documento mostra que Nabucodonosor II ainda governava no 10º mês, 6 meses depois de seu sucessor supostamente ter começado a reinar, que é aquela informação lá número 8. Existe uma discrepância similar na transição de Amel-Marduk para seu sucessor Neriglissar, que é essa nota número 9. Olha o que diz a discrepância que existe, ó. As tabuinhas BM 75106 e BM 61325 são datadas do 7º e 10º mês do que é considerado o último ano do reinado de Evil-Merodach. Contudo, a tabuinha 75489 é datada do 2º mês do ano de ascensão de Neriglissar, seu sucessor. Mas para aí, se um reinou até o 7º e 10º mês, como que o sucessor dele passou a reinar no 2º mês do mesmo ano? Então, essas fontes, elas não são plenamente confiáveis, tá? Elas são reais, tá? Não estou dizendo que elas são falsas, elas são reais, mas põe uma dúvida. Como confiar em cronologia baseada em documentos com discrepância? Depois nós vamos ver por que a defesa das testemunhas de Jeová ela é muito mais coerente com a Bíblia e com a história. Porque eu vou mostrar um documento que a matéria mostra para nós, que é praticamente irrefutável, tá? Aí ele continua aqui na matéria. Por que essas discrepâncias são relevantes? Ou seja, uma diz que um rei reinava até tanto tempo, aí o sucessor dele começa a reinar antes do outro morrer. Então vamos lá. Por que essas discrepâncias são relevantes? Como já mencionado, as lacunas na história registrada pelas crônicas babilônicas indicam que talvez não tenhamos um registro cronológico contínuo. Mas antes de ler isso aqui, ainda tem... Oi? Não, só um instantinho. Sim. Então, essa fonte 9 aí que eu mostrei, fala de Evil-Merodach ter reinado até... documentos que mostram do 7º e do 10º mês do ano, que ele foi o último ano de reinado dele, e depois mostra que Evil-Merodach sucedeu já no 2º mês. Lá embaixo, no finalzinho dessa aí, tem outra matéria, outra fonte, que é Neriglissar, King of Babylon. Tá? O mês aparece na tabuinha, é Ajaru, que é o 2º mês. Tá? Dizendo que é essa tabuinha aí que mostra que o ano de ascensão do sucessor dele foi no 2º mês daquele ano. Embora a outra tabuinha diga que ele reinava até o 10º mês. Então vamos aqui. Passa agora para mim a imagem seguinte. Isso, 10. Essa 10 aí são 2 imagens seguidas. Então, deixa eu ver onde é que eu estava. Aqui, ó. Porque essas discrepâncias são relevantes. Como já mencionado, as lacunas na história registrada pelas crônicas babilônicas indicam que talvez não tenhamos um registro cronológico contínuo. Nota número 10. O que essa nota diz aqui? Ó, considere o exemplo de Neriglissar. Uma inscrição real sobre ele declara que ele era filho de Bel, Sun e Shun, o rei de Babilônia.
O grifo é nosso, esse grifo é esse entre aspas aí, tá? Outra inscrição chama Belsun e Shun. Posso a próxima imagem, que é a continuação da nota. Outra inscrição chama Belsun e Shun de príncipe sábio. A palavra original, traduzida por príncipe, Rubu, é um título que também significa rei ou governante. Visto que há uma contradição óbvia entre o reinado de Neriglissar e de seu predecessor Amel-Marduk, poderia esse rei da Babilônia, Belsun e Shun, ter governado por um tempo entre os dois? Olha o que esse professor vai dizer. O professor universitário R.P. Dougherty reconheceu que a evidência de que Neriglissar era de linhagem nobre não pode ser desconsiderada. Ou seja, há uma discrepância, como nós vimos na nota anterior, de que um rei estava reinando até o 10º mês. Aí o que é considerado como sucessor dele passou a reinar no 2º mês. A pergunta é, esse 2º mês, ele seria sucessor do Evil-Merodach ou sucessor do Belsun e Shun? Porque não existe registros nas crônicas babilônicas do reinado desse Belsun e Shun. O que existe é do Evil-Merodach e do Neriglissar. Só que esse Belsun e Shun, realmente, ele pode ter reinado entre eles dois, e aí deixa de ter a discrepância. Eu não sei se eu estou me fazendo claro, mas volta um pouquinho na nota número 8. Eu acho que vai ser mais fácil se eu regredir e explicar novamente. Não, a próxima. Desculpe, é a 9. Tá aqui, ó, isso aqui mesmo, ó. Ó, a tabuinha BM7, as duas tabuinhas aí são datadas do 7º e 10º mês do que é considerado o último ano de Evil-Merodach. Contudo, a tabuinha BM75489, datada do 2º mês de ascensão de Neriglissar, seu sucessor. Ou seja, como que o Evil-Merodach pode ter sido sucedido pelo Neriglissar se as duas primeiras tabuinhas mostram que ele reinou, uma é do 7º mês, uma transação do 7º mês, aliás, uma crônica babilônica do 7º mês, e a outra tabuinha se refere ao 10º mês do último ano dele. Se tem esse registro do 7º mês e do 10º mês do último ano, o outro não pode ter reinado a partir do 2º mês, a não ser que ele não tenha sido o sucessor do Evil-Merodach, e sim do Belsun e Shun, porque não há o registro do último ano dele. Então, as pessoas geralmente acreditam que o Neriglissar sucedeu o Evil-Merodach. Mas se isso aconteceu, tem um erro. A explicação possível, não estou dizendo que nem eles aqui na matéria dizem que é assim, que esse Belsun e Shun, ele pode ter sido o rei que reinou entre os dois. E aí sim, quando o Neriglissar reina no 2º mês, passa a assumir o poder no 2º mês, aí sim seria o 2º mês desse Belsun e Shun, e não do Evil-Merodach. Só que como não tem nas crônicas babilônicas os registros do Belsun e Shun, fica estranho. Um reina até o 10º ano, até o 10º mês, e o outro no mesmo ano vai começar a reinar no 2º mês. Teriam 2 reis. E é isso que a história diz, que o Neriglissar sucedeu o Evil-Merodach. Não faz sentido. Mas existe o conhecimento do reinado deste Belsun e Shun. Só que não existe o registro, existe a historicidade que ele realmente foi um rei, mas reinou de quando a quando? Não tem registro. E aí se pensa, será que ele não teve entre o Evil-Merodach e o Neriglissar sucedeu o Belsun e Shun ao invés do Evil-Merodach? Isso faria mais sentido, tá? A matéria que a nota aí não afirma isso, mas dá a entender que isso seria o mais lógico, porque senão a história fica estranha demais. Porque se fosse assim, 10º ano, 9º ano, alguém podia dizer, pertinho ali, né? Mas não pode um reinar no 10º mês e o outro, o sucessor dele, reinar a partir do 2º. Não tem como. Deixa eu voltar aqui agora na matéria. Ó,
Poderiam outros ter governado entre o reinado desses reis? Nesse caso, seria necessário acrescentar anos ao período neobabilônico. Que aquela imagem que eu mostrei, o branco, aquela lacuna em branco, não existe entre um e outro. Se você puder voltar lá, Isaías, eu acho que é a segunda imagem. Segunda imagem? É só você voltando aí. Vai voltando aí que eu te digo qual é. Aquela que tem as listrinhas. Aí, ó. Pode ampliar para nós? Botar na tela grande, peraí. Isso. Você está vendo aqui, ó, nessa da direita aí, ó. Tá vendo aí? Isso, amplia mais, por favor. Onde tem só essa listrinha aí, tá vendo? Tá vendo escrito aí Neriglissar? Tá vendo Sim. que Amel-Marduk vem antes do Neriglissar? Sim. Então não existe o registro entre Amel-Marduk e Neriglissar. É possível que esse Bel-Sun-Ishun tenha sido rei, não se sabe em qual período, e que, de fato, quando ele morreu, foi o primeiro mês ou o segundo mês, e aí sim o Neriglissar passou a reinar no lugar dele. Só que as pessoas acreditam que o Neriglissar sucedeu a Amel-Marduk, e não tem como. Por quê? Porque se o Amel-Marduk tem um registro do reinado dele ainda no 10º mês do último ano, o outro não pode ter se tornado rei no segundo mês do mesmo ano. Ele provavelmente, eu não estou afirmando, as testemunhas de Jeová também não estão afirmando, os historiadores também não estão afirmando, mas é muito mais lógico pensar que esse segundo mês, que foi onde o Neriglissar começou a reinar, não foi após o Amel-Marduk, e sim após o Bel-Sun-Ishun. Então isso mostra que não é confiável a crônica babilônica por causa das lacunas, tá? Aí a matéria, deixa eu ver onde é que eu estava. Tá, achei onde é que eu estava, tá? O que os documentos mostram, que há mais discrepâncias na transição de um rei para outro. Por exemplo, um documento mostra que Nabucodonosor II ainda governava no 10º mês, 6 meses depois de seu sucessor reinar supostamente. Não é isso aqui não. Deixa eu ver aqui, ó. Poderiam outros ter governado entre o reinado desses dois reis, o Amel-Marduk e o Neriglissar? Nesse caso, seria necessário acrescentar anos ao período neobabilônico, que é esse período que não tem registro em documentos. Assim, nem as crônicas babilônicas, nem as tabuinhas econômicas fornecem base para se determinar com certeza que Jerusalém foi destruída em 587. Por quê? Porque eles contam um rei sucedendo o outro. Só que esses reis não foram sucessores uns dos outros, porque há uma lacuna. Então, não se tem a certeza absoluta de todos os reis que sucederam uns aos outros. Agora nós vamos ver as tabuinhas astronômicas. Tá? O que são as tabuinhas? Sim? Sim, pode continuar. Pode continuar. Ficou alguma dúvida? Eu fui muito... Não, tá ok. Tá, então qualquer coisa fala porque eu mudo aqui. Tudo bem. Agora vem as tabuinhas astronômicas. Nós vimos as tabuinhas babilônicas, tá? Que falavam dos reinados, né? O ano e tal. Falamos das tabuinhas, essa deixa a lacuna, né? Dos reis. Falamos das tabuinhas econômicas, que mostravam as transações comerciais e qual era o dia, mês e ano de qual rei. E agora nós vamos nas tabuinhas astronômicas. Agora é que vai ficar bom. O que são as tabuinhas astronômicas? São tabuinhas cuneiformes contendo descrições da posição do Sol, da Lua, de planetas e de estrelas, combinada com informações históricas, como o ano de reinado de determinado rei. Então, eles, para registrar historicamente acontecimentos astronômicos, porque todos eles, desses reinos antigos, eles gostavam muito de pesquisar os astros, né? Os astros que eu falo é o Sol, a Lua, para se guiar por datas e tal. Então, existiam registros. E eles colocavam, né, naquele registro toda a informação possível para saber qual era a época. Aí diz assim, ó,
Por exemplo, o diário astronômico abaixo registra um eclipse lunar. Você pode passar a próxima imagem, gente? Sim. Deixa eu ver se é essa imagem aqui mesmo. Isso. Diz assim, ó. Por exemplo, o diário astronômico abaixo registra um eclipse lunar que ocorreu no primeiro mês do primeiro ano de reinado do rei Mukin-Zeri, tá? Então, essa aí é uma tabuinha cuneiforme que registra esse eclipse lunar. Então, olha o que diz aqui. Essa tabuinha se chama Diário Astronômico BM 32238. Essa tabuinha inclui um registro de eclipses lunares, mas ela foi compilada só depois do último desses eclipses, uns 400 anos após o primeiro. Visto que o escriba não presenciou todos esses eventos, ele talvez tenha usado cálculos matemáticos para determinar quando os eclipses anteriores ocorreram. A menos que haja outras evidências que confirmem suas conclusões, cálculos desse tipo não podem ser uma fonte confiável de informações cronológicas. O que a matéria está dizendo? Que essa tabuinha astronômica aí fala de dois eclipses lunares. Elas falam de um eclipse lunar que ocorreu no reinado desse rei, Mukin-Zeri, tá? Só que ela fala que isso foi feito 400 anos depois de um outro evento que houve. Agora, como ele ia saber o que aconteceu 400 anos se ele não tinha, por exemplo, a informática que nós temos hoje? Ele começou a usar cálculos matemáticos para saber o que aconteceu 400 anos antes. Será que esses cálculos matemáticos, eles podem ser considerados 100% seguros? É o que nós vamos ver agora. Ó, o que os eruditos dizem sobre essas tabuinhas astronômicas? Os eruditos concordam que os babilônios desenvolveram extensas tabelas e listas para predizer quando era mais provável que ocorresse um eclipse lunar. Você pode voltar lá, Isaías, naquela imagem. Notas? Qual imagem? Isso, vai passando, aquela das notas lá. Sete, 8, 10, pode passar? Não, pode voltar, isso. Não, volta e deixa ela na 10 mesmo. Então, essa nota aqui, eu não vou ler ela, essa 12, porque ela está só o nome do livro em inglês, a página, etc. e tal. Os eruditos concordam que os babilônios desenvolveram extensas tabelas e listas para predizer quando era mais provável que ocorresse um eclipse. Essa informação está na nota 12, que diz onde que essa informação já foi tirada. Tá? Eu tô falando só um minuto. Vai falando aí com o pessoal, rapidinho que eu já volto. Vou ter que resolver um problema ali do outro canal. Não, mas fica à vontade. Vai falando assim, eu volto rapidinho. Depois eu vou voltar na nota 17, dá tempo. Beleza. Quando você voltar, eu paro naquela parte lá. Então, a matéria continua assim, pessoal. Ó. Mas poderiam os babilônios ter feito os cálculos para trás no tempo, a fim de saber quando os eclipses ocorreram? O professor universitário John Steele diz: é possível que algumas das primeiras predições tenham sido feitas por meio de cálculos para trás, na época em que o texto foi compilado. O professor universitário David Brown, um momento, acredita que as tabelas astronômicas incluíam predições feitas pouco antes dos eventos registrados, reconhece que é concebível que algumas delas fossem cálculos retroativos realizados por escribas do quarto século antes de Cristo ou em séculos posteriores. Se esses cálculos forem retroativos, será que podem ser considerados absolutamente confiáveis sem que outras evidências os confirmem? Então, o que a matéria está dizendo? E esses professores, eles acreditam que, de fato, alguns cálculos foram feitos, um cálculo matemático para descrever o tempo passado e não o tempo futuro. Aí a pergunta é, se esses cálculos foram retroativos, voltei. Quando eles já estavam lá, será que podem ser considerados
absolutamente confiáveis, sem que outras evidências os confirmem? Ou seja, eles registraram um evento astronômico, mas eles não presenciaram. Aí eles usam de matemática, de vários cálculos, para dizer, não, isso foi há 339 anos atrás, do segundo mês. Beleza. Há outras evidências que vão sustentar que esses cálculos estão corretos? Aí a matéria continua. Mesmo que um eclipse tenha ocorrido em certa data, será que isso significa que a informação histórica que o escritor da tabuinha atribuiu àquela data é exata? Vou repetir o que está na matéria aqui. Mesmo que um eclipse tenha ocorrido em certa data, será que isso significa que a informação histórica que o escritor da tabuinha atribuiu àquela data é certa? Não necessariamente. Por quê? O erudito R.J. van der Spieck explica, abre aspas, os compiladores eram astrólogos, não historiadores, fecha aspas. Ao falar de partes de tabuinhas com registros históricos, ele as descreve, olha só, o erudito R.J. van der Spieck explica, os compiladores, ou seja, os que faziam as tabuinhas astronômicas, eles eram astrólogos, eles não eram historiadores. Fecha aspas. Aí vai dizer o que ele vai falar sobre isso. Ao falar de parte de tabuinhas com registros históricos, eles as descrevem como mais ou menos casuais e alerta que esse tipo de informação histórica precisa ser usada com cautela. Ou seja, ele diz que se os camaradas não eram historiadores e sim astrólogos, como que você vai confiar plenamente se eles não tinham a informação e apenas usavam cálculos matemáticos e não existe uma outra forma de confirmar que essas informações de fato aconteceram? Eu vou mostrar uma que tem como provar que ela aconteceu, inclusive a data dela, e que os historiadores negam a data que está no documento e dizem que a data está errada. Embora ela esteja no documento, eles dizem que a data está errada. Alegam que foi um erro do copista, da pessoa que fez o documento, ó. O que os documentos mostram? Agora sim, vem aquele documento que eu falei que ele é quase que imbatível. Diz assim, ó. Veja o exemplo de uma tabuinha conhecida como, eu vou chamar de VAT, tá? VAT. VAT 4956. A primeira linha dessa tabuinha diz, abre aspas, ano 37 de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Fecha aspas. Isso está na nota 16. Em seguida, ela faz uma descrição detalhada da posição da Lua e de planetas em relação a diferentes estrelas e constelações. Também inclui um eclipse lunar. Os eruditos, esses historiadores que falam lá de 587, os eruditos dizem que todas as posições ocorreram em 568 ou 567 a.C., e que esse seria, então, o 37º ano de Nabucodonosor. O que faria com que o 18º ano de Nabucodonosor II, quando ele destruiu Jerusalém, fosse 587 a.C. Mas será que essas referências astronômicas apontam irrefutavelmente apenas para o ano 568 ou 567 a.C.? Vou destrinchar a informação aqui para quem, de repente, não entendeu bem o que eu falei. Então, essa tabuinha, nós vamos ver a imagem dela, o VAT 4956, ela diz na primeira linha, ela tem várias linhas, né? Como se fosse uma escrita normal que nós temos hoje. Na primeira linha, ela data o ano da escrita dela. Ano 37 de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Beleza, tá lá, ano 37. Na sequência, ela faz uma descrição da posição da Lua e de planetas em relação a outras estrelas e constelações. Beleza. E inclui também o eclipse lunar. Os eruditos dizem que essas posições, que é registrada ali da Lua, dos planetas, das estrelas e das constelações, elas ocorreram no ano 568 ou 567, porque eles dizem que esse foi o 37º ano da Nabucodonosor. Se o 37º ano foi neste tempo, 568 ou 567, quando que foi o 18º ano? A conta é fácil. O 18º ano
teria sido 587. Agora, será que isso é matéria fechada, é irrefutável? Tem um detalhe na tabuinha que nós vamos ver agora. A tabuinha menciona um eclipse lunar que, segundo os cálculos, ocorreu no 15º dia do terceiro mês babilônico, Simanu. Realmente ocorreu um eclipse lunar neste mês em 568. Então, esse eclipse que é registrado, e eles dizem que ocorreu em 568 ou 567, ocorreu, sim, um eclipse neste ano? Sim. Em 4 de julho do calendário juliano, ou seja, o calendário anterior ao que nós temos hoje, tá? Que era usado na época. No entanto, também houve um eclipse 20 anos antes, em 588, antes da Era Comum. Aí você vai lá para mim nessa nota 17. Ou seja, eles acreditam que esse eclipse registrado, ele ocorreu no ano 568. E, de fato, houve um eclipse no ano 568. Mas também, na mesma época, mesmo mês e tal, houve um 20 anos antes, que seria não 568, mas 588. Se isso está correto, 568, o 37º ano, o 18º daria 587. Se o eclipse ocorreu não em 568, esse da tabuinha, mas sim 20 anos antes, em 588, quando que vai dar o 18º ano de Nabucodonosor? Vamos lá. Se 500... Aí vamos ver o que a nota diz aqui. Põe na tela, por gentileza. Aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Aí diz aí o livro e tal. Eu não vou ler porque eu não sei ler inglês. Tá. Ó, segundo Avat 4.956, esse eclipse ocorreu no 15º dia do terceiro mês babilônico, o que indica que o mês de Simanu começou 15 dias antes. Se o eclipse aconteceu em 15 de julho... deixa eu aumentar aqui para mim. Se o eclipse aconteceu em 15 de julho de 588, de acordo com o calendário juliano, então o primeiro dia de Simanu seria 30 de junho ou 1º de julho de 588. Portanto, o primeiro mês babilônico, Nisanu, teria início ao ano de... Teria dado início ao ano novo 2 meses antes, em 2 ou 3 de maio. Ao passo que normalmente o ano desse eclipse teria começado em 3 ou 4 de abril. O que a informação está dando? Se foi 568, como muitos querem fazer crer, então o ano teria que começar em 2 ou 3 de maio. Se foi em 588, ele teria que começar em 3 ou 4 de abril. A VAT 4956 menciona na linha 6 que um mês extra, ou seja, um mês intercalar, foi acrescentado depois do 12º, ou seja, o último mês, Adaru, do ano anterior. A tabuinha diz 8º dia do mês 12, ou o 13º mês. Portanto, isso significa que o ano novo realmente não começou antes de 2 ou 3 de maio. Assim, a data desse eclipse em 588 se encaixa bem na data mencionada da tabuinha. Então, é uma nota que a pessoa tem que ler com atenção. Se eu for levar esse tempo todo para explicar aqui, vai ser uma coisa que vai demorar bastante tempo. Então, eu vou voltar à matéria, porque a matéria vai trazer isso com a forma mais clara, tá? Então, eu vou pegar o parágrafo que eu estava lendo aqui, o anterior. A tabuinha menciona o eclipse lunar, que, segundo os cálculos, ocorreu no 15º dia do terceiro mês babilônico, Simanu. Realmente ocorreu um eclipse lunar nesse mês em 568, que é o que eles defendem. 4 de julho do calendário juliano. No entanto, também houve um eclipse 20 anos antes, em 15 de julho de 588, que foi essa nota que eu li, ó. Se 588 marcou o 37º ano de Nabucodonosor, então seu 18º ano cairia em 607, exatamente o ano que a cronologia bíblica indica para a destruição de Jerusalém. Por que a cronologia bíblica indica? E se eles voltarem em 537 e ficaram 70 anos, eles começaram em 607
passou 70, retornaram em 537. Agora vem esta pergunta. Os historiadores dizem que esse eclipse foi em 568. Existe uma informação na tabuinha que vai mostrar que, de fato, esse eclipse não pode ter sido em 568, mas sim em 588, o que leva o 18º ano, que é o ano da destruição de Jerusalém, o 18º ano de Nabucodonosor, não em 587, mas sim em 607. Diz aqui, ó. Mas será que a VAT 4956 fornece mais evidências para o ano 607? Olha o que a matéria diz. Evidências. História se trabalha com evidência. Por quê? Porque evidência é aquilo que se tem à mão. Tá? Amanhã pode surgir uma nova informação e você precisa reorganizar a informação. Algo que não se sabia, que foi descoberto, um novo achado que pode mudar a história. Mas pelo que se tem, as evidências apontam que esse eclipse ocorreu no ano de 588, o 18º ano de Nabucodonosor, que foi o ano que ele destruiu Jerusalém. Como? O que a tabuinha vai dizer? Que as testemunhas de Jeová entendem que o apoio para mostrar que 607 seria o ano correto, concordando com o que a Bíblia diz assim, ó, além do eclipse já mencionado, a tabuinha contém 13 grupos de observações lunares e 15 observações planetárias. Elas descrevem a posição da Lua ou de planetas em relação a certas estrelas e constelações. Passa para mim a próxima nota, Isaías, a 18, por favor. Isso, tá vendo aí, ó? Aí dá o nome do livro, tá? Segundo Bereshit, Uber, tá? Passa a próxima imagem que ela tem o texto da nota. Tá aí, ó. Paul V. Neugebauer e Ernest F. Weidner, página 67 e 76, diz assim, há 13 grupos de observações da Lua em que ela é descrita em relação a certa estrela ou constelação. Ela também alista 15 grupos de observações planetárias nas páginas 72 a 76. Embora o símbolo cuneiforme para a Lua seja claro e sem ambiguidade, alguns dos símbolos para os nomes dos planetas e suas posições não são claros. Aí vai citar uma outra fonte aí astronômica. Ó. Por causa disso, as observações planetárias estão abertas à especulação e várias interpretações, visto que a Lua pode ser facilmente rastreada. As posições de outros corpos celestes mencionados na VAT 4956 e relacionados à Lua podem ser identificados e suas posições datadas com boa medida de certeza. Voltando à matéria, ela vai nos dizer o seguinte. Vou reler o que eu li aqui, ó. Além do eclipse já mencionado, a tabuinha contém 13 grupos de observações lunares, 15 grupos de observações planetárias. Elas descrevem a posição da Lua e de planetas em relação a certas estrelas ou constelações. Há também 8 intervalos de tempo entre o nascer e o pôr do Sol e o nascer e o pôr da Lua. Passa a próxima imagem, que é a 18A. Isso, 18A. Não estou conseguindo ler aqui. Porque está aparecendo para mim. Desce um pouquinho a imagem. Isso, aí está ótimo. Tá bem grande Não, porque aqui para mim, na minha tela, aparece ao vivo e o tempo. Esse tempo estava em cima da imagem, entendeu? Agora eu estou conseguindo. Ó, estes intervalos de tempo são a medição de tempo, por exemplo, do pôr do Sol ao pôr da Lua, no primeiro dia do mês e durante 2 outros períodos mais tarde no mês. Os eruditos têm mencionado essas medições de tempo. A datas calendárias. A datas calendárias. Aí cita aí qual é o livro, tá? Sobe aí para mim, por favor. Aí fala de outros livros aí, ó. Para antigos observadores, medir esse período exigia um tipo de relógio. Aí diz quais são os historiadores.
E conclui, por outro lado, o cálculo da posição da Lua em relação a outros corpos celestes era feito com maior clareza. Ou seja, esses grupos de observações lunares e de observações planetárias, as planetárias não se tem tanta certeza de que elas estão corretas, mas as lunares sim. Por quê? Vai dizer assim, ó, a matéria. Por causa da confiabilidade superior das posições lunares, os pesquisadores examinaram cuidadosamente os 13 grupos de posições lunares na VAT 4956. Para aí. 4956. Para aí, ali. Tá. Eles analisaram os dados com a ajuda de um programa de computador capaz de mostrar a localização de corpos celestes em determinada data no passado. É a próxima imagem e vai simplesmente mostrar qual é o programa de computador que é usado para se ter certeza da posição da Lua, tá? É o número 19, tá aí, ó. Essa análise foi feita com o software de astronomia chamado de Sky 6, ou Sky 6, né? Além disso, a análise foi ampliada por um abrangente programa freeware chamado Cartas do Sirius. Essa daí. E um conversor de dados fornecido pelo Observatório Naval dos Estados Unidos. Ficou grande para mim, peraí. Aí, tá, para mim tá bom. Pelo Observatório Naval dos Estados Unidos. Visto que os símbolos cuneiformes das posições planetárias estão abertas a especulações e a várias interpretações, essas posições não foram usadas nessa pesquisa para apontar o ano intencionado por esse diário astronômico. Ou seja, a posição da Lua era facilmente, esse programa, esse software de computador, consegue ver se aquela posição da Lua descrita nessa tabuinha é correta. E foi confirmado que ela estava correta. Já dos planetas não pode. Então, baseada nesta posição da Lua, a que conclusão se chega? Diz aqui, você pode... Fala. Passa aí, lá naquelas imagens, volta lá no começo para mim. Aí, vai passando aos poucos. Não, a próxima. A próxima, não. Essa daí, ó. Isso aí eu não tinha mostrado, tá? Não, a anterior. Então tá aí, ó. Tem uma pergunta aí. Que ano a VAT 4956 indica como ano da destruição de Jerusalém? 587 ou 607? A tabuinha descreve eventos astronômicos que ocorreram no 37º ano do reinado de Nabucodonosor II. Nabucodonosor II destruiu Jerusalém no 18º ano do seu reinado, conforme Jeremias 32:1. Aí a pergunta é, esse eclipse lunar, ele ocorreu, conforme os historiadores dizem, no ano 568, ou conforme nós podemos confiar 20 anos antes, em 588. Como saber se o eclipse registrado nessa tabuinha foi 568 ou 588? Porque tanto no ano quanto no outro, tiveram eclipse na mesma época do ano. A tabuinha vai descrever por que 588 foi esse ano, e isso daria o 18º ano de Nabucodonosor, e no seria 588, tá? Que aconteceu esse eclipse. Esse seria o 37º ano de Nabucodonosor, e aí o 18º seria em 607. Vamos ver aqui. Você pode passar a próxima imagem, que é a imagem dessa tabuinha. Isso, essa é aí, ó. A tal da tabuinha VAT 4956. Aí tem, você pode ampliar esse texto que está aí para o público ver? A tabuinha, a gente não sabe ler essa escrita aí, ela é um pouco irrelevante para nós, tá? Diz aí, ó. O que a VAT 4956 realmente diz? Por que a pergunta? A terceira linha dessa tabuinha diz que, olha só, hein? Na noite do dia 9 do primeiro mês,
Nizanu, que corresponderia a Nisan, no calendário judaico. A lua estava um côvado à frente. Eu não sei como é que... Você sabe essa letrinha aí, como é que se pronuncia? É Beta Virgem. É Beta... Isso, é a estrela beta da constelação de Virgem. Exatamente. A minha cabeça não está boa hoje não, gente. A lua estava um côvado em frente a Beta Virginis. Ó, é o que diz a terceira linha dessa tabuinha. Mas em 1915, olha só, a tabuinha diz que foi no dia 9 desse mês. Mas em 1915, Neugebauer e Weidmann, escrevendo sobre o ano 568, que seria o 37º ano do reinado de Nabucodonosor, segundo eles, apontaria para 587 como o ano da destruição. Por quê? Porque 587 seria o 18º ano, 37º em 568, voltando, ele daria o 18º ano do Nabucodonosor, 587. Olha o que esses caras fizeram. Disseram que a lua estava um côvado à frente a essa estrela no dia 8 de Nisan, e não no dia 9. Aí diz aí, o grifo é nosso, né? O grifo é o destaque que está aí no texto. Tá? Mas há uma combinação exata da posição da Lua para o dia 9 de Nisan de 588, o que aponta para a data de 607. Então, o que a matéria está dizendo? A tabuinha diz que foi no dia 9 do primeiro mês que ocorreu essa posição lunar desse eclipse. Vem os caras de 1915 e diz que não foi no dia 9, foi no dia 8. Porque o dia 8 seria o dia do eclipse de 568. E o dia 9 não foi 568, foi 588. Ou seja, eles simplesmente ignoraram o documento e fizeram uma modificação ao bel prazer deles. Porque se eles admitissem que foi 500, que foi no dia 9 do primeiro mês, esse eclipse foi o que ocorreu em 588. Mas para defender que é 587, o ano da destruição, eles disseram que não, foi no dia 8. Qual a alegação que eles deram? Aí tem mais alguns documentos, você pode subir para o público ver aí, na imagem, tá? Então, em inglês, eu não vou ler, né? Aí a próxima imagem vai dizer assim, ó. A próxima imagem não, a continuação da matéria. O que agora, gente, está na parte final, tá? O que essa análise revelou? Ou seja, essa análise, usando esse software de computador acho que do sistema naval americano, com relação à Lua, porque a Lua ela é rastreável para trás. As estrelas, as constelações não são exatas, então a Lua é. Esse programa consegue detectar, ó, anos e anos, séculos e séculos atrás, a posição da Lua. E bateu exatamente com o que a tabuinha diz. A tabuinha diz que foi no dia 9. Esses dois camaradas, em 1915, não foi dia 9. Qual foi a ligação deles? O que essa análise revelou? Ao passo que nem todos esses grupos de posições lunares são compatíveis com o ano de 568 ou 567, os 13 grupos são compatíveis com as posições calculadas para 20 anos antes, ou seja, 588 ou 587. Um dos lugares onde as observações lunares combinam ainda mais com 588 do que com 568 é mostrado na tabuinha reproduzida nesta página, essa que eu mostrei aí, essa que está aí na tela. Na linha 3 dessa tabuinha, lemos que a Lua estava em determinada posição na noite de 9 de Nisanu, ou Nissan. No entanto, os primeiros eruditos disseram que esse evento ocorreu em 568, conforme aí o astronômico 567, que é o jornal, tá? Admitiram que, nesse ano, a Lua estava nessa posição em 8 de Nisanu, e não em 9. Para apoiar a data de 568, olha o que os caras disseram. Eles alegaram que o escriba se equivocou, escrevendo 9 em vez de 8. Ou seja, eles simplesmente... o cara errou. Nós é que estamos certos. Por quê? Porque se o camarada
fosse basear no que está no documento, ele vai ter que dizer que este eclipse ocorreu em 588. Se foi 588, o 30º ano de Nabucodonosor, o 18º ano tem que ser 607. Aí eles dizem, o escriba errou. Aí eu digo, baseado em quê? Eles disseram, por que o escriba errou? Não. Eles fizeram igual a cristandade faz. Palpita. Não, nós acreditamos que foi assim. Não há evidência nenhuma, não existe outra fonte que possa atestar que foi o dia 8 e não o dia 9, porque se eles achassem algum outro documento que datasse dia 8, aí ficaria uma discrepância. Um diz que é dia 8, outro diz que é dia 9. Mas o único que se tem desse registro é do dia 9. E dia 9 não pode ter sido o evento de 568. Tem que ser de 588. Portanto, esta tabuinha atesta que o eclipse ocorreu no dia 9 de Nisan de 588. E que esse foi o 18º, aliás, o 37º ano de Nabucodonosor. Portanto, o 18º ano do reinado dele foi 20 anos antes, 607. Isso bate com a cronologia bíblica. É por isso, e muitas outras coisas, eu poderia fazer uma terceira live aqui, entrando no estudo perspicaz das escrituras, mas eu acho que eu não vou fazer, não. Porque senão vai ficar mais extenso ainda, a matéria lá é mais longa. E você mas tem que quiser, um debate ainda com o Rony Wilson. Hã? Você ainda tem um debate com o Rony Wilson. Sim. Sim, mas aí... Não, por que eu fiz questão de fazer isso, o Isaías? Porque eu vejo muita gente falar, as testemunhas de Jeová inventam essa data por causa disso, por causa daquilo. Não tem invenção. Tem uma linha de raciocínio baseada em documentação, baseada em fatos históricos, que mostra que o que os historiadores seculares se apoiam é um queijo suíço, tem muita falha, e que esta tabuinha ela dá a descrição exata do ano que houve o eclipse, no 37º ano do reinado de Nabucodonosor. Se a defesa dos caras de que o 37º ano foi 588, o eclipse teria que ocorrer no dia 8 de Nisan, ou de Nisanu. Só que a tabuinha diz que foi no dia 9. O eclipse do dia 9, no primeiro mês, no dia 9 do primeiro mês, ocorreu não em 568, mas em 588. Então a tabuinha atesta que o 37º ano de Nabucodonosor, de reinado de Nabucodonosor, foi 588 e não 568. Portanto, o 18º ano foi 607. A matéria termina aqui assim, ó. Admitiram que nesse ano a luz estava nessa posição em 8 de Nisanu e não em 9. Para apoiar a data de 568, eles alegaram que o escriba se equivocou escrevendo 9 ao invés de 8. Mas a posição lunar da linha 3 se encaixa perfeitamente com 9 de Nisanu de 588. Fica claro, então, que muitos dados astronômicos da VAT 4956 combinam com o ano de 588, como o 37º ano de Nabucodonosor. Assim, esses dados apoiam o ano de 607 como a data da destruição de Jerusalém, exatamente como a Bíblia indica. Aí tem aqui a conclusão da matéria que diz assim, hoje a maioria dos historiadores seculares acreditam que Jerusalém foi destruída em 587. No entanto, os escritores bíblicos, Jeremias e Daniel, dizem claramente que os judeus ficaram no exílio 70 anos, não 50. As citações desses dois escritores bíblicos, Jeremias 25, 1 e 2, e também o versículo 11, Jeremias 29, 10, e Daniel 9, 2. Você pode abrir para nós vermos que a Bíblia fala que foram 70 anos. Jeremias 25, 1 e 2. Aí quando você abrir, você pode ler, tá? Por favor. Jeremias 25, 1 e 2, e depois o 11. Depois o versículo 11. Vamos lá. Deixa eu botar em tela grande. A palavra que veio
a Jeremias cerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei na Babilônia. 2. O 2. Agora, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo... Aí ele vai falar que eles iam ficar no cativeiro. No versículo 11, ele vai dizer que ele seria de 70 anos. E toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. E essas nações, quais nações? A de Judá e as em volta, porque ele não conquistou apenas Judá. Ele conquistou Judá e outras nações. Por isso que é dito que essas nações incluíam também Judá. Vai para Jeremias mesmo, 29, 10. Jeremias capítulo 29, versículo 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Certamente passados 70 anos em Babilônia. Então, segundo o escrito de Jeremias, eles ficariam 70 anos em Babilônia. Se esse período em Babilônia começou em 587, eles só ficaram 50. Se começou em 607, eles ficaram 70. Então, biblicamente, tem que ter sido 607, porque biblicamente, historicamente, eles retornaram em 537 e há farta evidência, sem contestação de parte alguma, que é 537 a data do retorno. Vamos ver lá Daniel 9:2, que Daniel vai citar Jeremias para ele fazer a oração. A Bíblia diz que Daniel, Deus disse que ele era um homem muito amado. E Daniel, realmente, quem lê o livro de Daniel, vê como é que Daniel era um homem sério. Daniel, capítulo 9, versículo... Pode ler 1 e 2. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, Dario, para quem não tem muita familiaridade, foi o rei que sucedeu o Ciro, tá? Então, ele no 1º ano do reinado de Dario, ele consultando os livros, os livros, não sei se foram livros, né? Os escritos de Jeremias, ele entendeu que eram 70 anos mesmo que eles iriam ficar no cativeiro. Então, a Bíblia afirma categoricamente que o cativeiro durou 70 anos. Se eles retornaram em 537, eles não podem ter entrado num cativeiro em 587, porque seria só de 50 anos. Mas, sendo em 607, de fato foram 70 anos. A matéria continua assim, As declarações indicam fortemente que Jerusalém foi destruída em 607. Como as evidências citadas mostram, essa conclusão tem algum apoio também secular. A exatidão da Bíblia tem sido frequentemente questionada pelos eruditos seculares. Então, muitas pessoas preferem acreditar nos seculares, e essa defesa deles ataca a Bíblia, e aí depois diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, eu acredito na Bíblia. Mas se você diz que acredita na Bíblia, você defende que a Jerusalém foi destruída em 587, você está atacando a Bíblia. Que a Bíblia está errada. Nesse ponto, a Bíblia estaria errada. Não, mas eu não posso ignorar os historiadores seculares. Esse é o ponto. Não se deve ignorá-los, mas deve avaliar essa informação ou essas informações que eles escolhem aqui e ali para chegar em 587. Há como contestar? Eu mostrei no primeiro, tá? Quais eram os documentos dos historiadores antigos, o cânon de Ptolomeu, agora nessas tabuinhas babilônicas, as tabuinhas econômicas, as tabuinhas astronômicas, mostrando um monte de falha nesse tipo de documentação, tá? Aí diz assim, a exatidão da veracidade da Bíblia tem sido frequentemente questionada pelos eruditos seculares,
mas quando aparecem mais evidências, a veracidade do registro bíblico, vez após vez, é comprovada. Tá? Aí tem aqui uma citação de uma publicação das Testemunhas de Jeová, que as pessoas podem entrar no site e procurar lá. Tá? O nome é Para Exemplos Específicos, veja o capítulo 4 e 5 do livro A Bíblia, Palavra de Deus ou de Homem, publicado pelas Testemunhas de Jeová. Então, eles indicam esse livro. Tá? É um livro pequeno. Tá? Aqueles que confiam na Bíblia têm bons motivos para isso. Baseiam suas conclusões em evidências que provam que a Bíblia é exata, em sentido histórico, científico e profético. Essas evidências os levam a acreditar na afirmação da Bíblia de ser a inspirada palavra de Deus. O que acha de pesquisar pessoalmente essas evidências? É bem possível que você chegue à mesma conclusão. E aí encerra a matéria. E passa para mim a última imagem antes Vai voltando, aonde você estava? Passa mais à frente. Peraí. A próxima. Isso. Amplia para mim, por favor, a anterior. Essas aí são as notas, tá? Isso. Põe lá em cima, por gentileza. Tá? Isso aí vai ser uma descrição do que aquela tabuinha que nós mostramos anteriormente, que é a VAT 4569? Acho que é. 4759, tá? Do que ela coloca. Então, a pergunta surge aí, ó. Deveria ser o 9º dia, o 9º ou o 8º dia? Como mostra a foto ao lado, que é aquela que nós mostramos antes, o símbolo acadiano representa um número que representa o símbolo acadiano representando o número 9 aparece claramente. Nós não sabemos, nós não conhecemos acadiano, mas os historiadores atestam que o número 9 aparece ali, não o número 8, tá? Então, como mostra a foto ao lado, o símbolo acadiano representando o número 9 aparece claramente. Ponto 2. Na sua transliteração desse texto cuneiforme, Neugebauer e Widener mudaram 9 para 8. Porque se eles mantivessem 9, eles iam ter que ir contra os demais historiadores e dizer que não foi em 587, em si, em 607. Apenas a nota de rodapé indica que havia 9 no texto original. 4. Até mesmo na sua tradução em alemão, eles colocaram 8. Esses dois historiadores, tá? O Neugebauer e o Widener. 5. Em 1988, Sachs e Unger publicaram o texto na forma como ele realmente era, com o 9. Mesmo assim, eles mantiveram a alteração na sua tradução para o inglês, chamando o 9 de erro, dizendo que o certo seria 8. E aí? Está escrito 9. Se for 9, o eclipse citado ali na tabuinha ocorreu em 588. Se ocorreu em 588, é o 37º ano. Se o 37º ano foi 588, o 18º foi 607. Aí, para não fazer isso, ele simplesmente, não sei por qual razão, não é revelado, ele simplesmente, o scribe errou. Errou. Era 8, ele botou 9. E aí eles mudaram. Eles ignoraram a fonte histórica. E essa fonte histórica é comprovada pelos estudos com esse software, que consegue comprovar os eclipses, né, a posição da Lua, comprovando que, de fato, houve um eclipse, tanto em 588 quanto em 568. Só que o de 568, aliás, o de 500 e o do dia 9 não pode ter sido em 568. Ele foi em 588. Então, fica claro que as Testemunhas de Jeová não estão inventando nada, não estão fazendo isso para se conformar à sua doutrina. Porque os que contestam o ano de 607, eles têm essa contestação, que eles querem derrubar o entendimento das Testemunhas de Jeová de que o reino de Deus começou no céu 2.520 anos depois da destruição de Jerusalém. Isso é um outro assunto.
As testemunhas de Jeová entendem, por causa de outras coisas que eu não vou entrar agora, que demoraria muito, que depois da destruição de Jerusalém, o último rei, que foi... Quem foi o nome do rei, rapaz? Rapaz, fugiu agora o nome. Você lembra aí, Jeremias? Rei de quê? Da Babilônia? O último rei de Judá. O último rei de Judá? Jeconias? Não. Não. É Jeconias? Zedequias. Isso. E o último rei de Judá, foi dito para ele que ele iria tirar o turbante e a coroa, e ela seria dada a quem tinha o direito legal. Esse direito legal, nenhum descendente carnal deles teve o direito de reinar. Mas a Bíblia declara que o Cristo, por ser descendente de Davi, ele tinha direito a se sentar no trono de Davi. Como Jesus não vive mais no domínio terrestre, ele tem que ter se tornado rei no domínio celestial. E as testemunhas de Jeová têm fundamento, qualquer um pode contestar, aí é problema de cada um, que isso aconteceu no domínio celestial no ano de 1914. Aí as pessoas falam, Tafona, por que você não debate 1914 com as pessoas? Cara, um debate sobre um evento desse demoraria muitos dias. Não tem como você simplesmente pegar um texto ou outro, um raciocínio. Não, você tem que estudar história, você tem que estudar profecia. Então, fazer debate sobre esse tema é difícil. Não é porque eu tenho medo, mas ele é complicado. Então, não é assunto para debate. Ele fica muito vazio, entendeu? Então, por tentar derrubar o entendimento das testemunhas de Jeová, de que o reino de Deus começou às mãos de Jesus Cristo, no tempo que nós vivemos, de 1914, que seriam 2.520 anos, por causa de uma outra profecia, eles querem derrubar 587. Ao defender 587, vocês estão indo contra o que a Bíblia diz, que o cativeiro durou 70 anos. Como eu falei, eu não vim aqui para debater o assunto com as pessoas, tá? Eu não vim para responder a pergunta nem de testemunha de Jeová, nem de quem não é testemunha de Jeová, porque eu não vim aqui para debater, senão eu tinha marcado um debate. Eu vim aqui para expor, para o público saber por que as testemunhas de Jeová defendem 607 e não 587, como os historiadores. Foi mostrado na parte 1 e na parte 2. Tafona, não discordo. Faz uma live, pega o que eu falei e contesta. Não tem problema nenhum. Agora, não me chame para debate que eu não vou fazer. Você vê, o primeiro que eu fiz durou 3 horas e pouco. Esse aqui está com 1h38. Foi mais breve. Agora, imagina um debate. Imagina se nós fôssemos colocar em evidência todas essas informações que eu trouxe e todas as informações que o oponente poderia trazer. Ia ser uma epopeia. Então, não tem como fazer debate sobre esse assunto. E eu não vou fazer nem sobre esse, nem sobre 1914, nem com ninguém. Entendeu? A ideia era simplesmente trazer ao público por quê. Tá? E as testemunhas de Jeová entendem dessa forma. Está apresentado. Quem quiser, os PDFs, é o que eu falei, vai lá, a Tafona na Bíblia, vai em comunidade, tem uma plaquinha amarela com o meu número de celular. Tá? Pode entrar em contato. Tafona, via live, você pode mandar para mim tranquilamente, que eu já tenho baixado. É mais fácil do que indicar como baixar. Manda, algumas pessoas da primeira vez já me pediram, testemunhas de Jeová, não testemunhas de Jeová, e leram a matéria e falaram, gostei bastante. Então é isso. Quem quiser concordar, pode concordar. Quem quiser dizer que está errado, pode dizer que está errado. Não vai mudar a história. Entendi, Tafona. Entendi. Hoje eu não... Só escutei, é isso aí. Da outra vez eu ainda fiz as intervenções, mas tá ok. Eu te mandei os PDF, não, né? PDF? Dessas 2 revistas que eu trabalhei ela aqui? Não mandei não, né? Não. Depois você pode mandar. Assim que terminar aqui, eu mando para você. Então, hoje eu só ouvi, realmente a sua intenção é apresentar o que as testemunhas de Jeová defendem, qual o argumento, qual a linha de pensamento que ela segue, o porquê de tudo isso, e está aí para quem quiser assistir, quem discorda, comente aí embaixo. Sem problema nenhum. Sem problema. Os comentários podem ser a favor ou contra, não tem problema nenhum. Agora, façam comentários com fundamento, né? O cara fala, porque isso aí é coisa do diabo, igual já vi gente ignorante, né, falando bobagem. Cara, comentário não tem problema nenhum. Entendeu? Igual aquele outro comentário que nós lemos aí no início, né?
em escrita cuneiforme, que era o aramaico. Cara, escrita cuneiforme não é idioma, é um tipo de documento. Inclusive, nessa revista fala sobre o que é uma escrita cuneiforme, tá? É um tipo de O idioma escrita podia ter outros idiomas, mas a forma de escrever. Acádico, o assírio também, eu acho que usava a escrita cuneiforme. Isso. Acho que até o persa chegou a usar. Tem o persa também. Quer ver? Na matéria tem. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. É uma nota de rodapé que fala. Deixa eu achar aqui. É sempre ao pé da página. Se não é nessa revista, é na outra. Não, é na outra. É na outra revista que fala o que é a escrita cuneiforme. Sim. Mas é um sistema de escrita utilizado, só para deixar claro, utilizado por várias... A língua, a escrita, ela pode ser utilizada por várias línguas. Por exemplo, essa escrita que nós chamamos de hebraico, escrita hebraica, na verdade, ela foi utilizada pelo aramaico, para escrever o aramaico, escrever outras línguas também faladas pelos judeus, né? E a escrita cuneiforme também foi utilizada para... Achei, tá? É na nota número 1, tá? No final da matéria tem a nota número 1, ó. 1. Cuneiforme é um estilo de escrita em forma de cunha. Sim. Consistia em um escriba gravar vários símbolos na superfície lisa de uma tabuinha de argila, usando um estilete com ponta afiada em forma de cunha. Então, é isso que é escrita cuneiforme. Olha, isso aqui é uma escovinha de cabelo, tá? Então, o camarada pegava uma plaquinha de barro e ele escrevia lá o que ele queria escrever. Aí eles pegavam essa plaquinha, botavam no forno de cozer tijolo, ela ficava dura, aquela escrita ficava gravada. Isso é uma tabuinha cuneiforme. Essas que foram mostradas aí. Entendeu? Forma de cunha. Certo, entendi. Então, podemos terminar, então? Na realidade, não é em forma de cunha, tá? Argila, tá? Forma de cunha era tipo a caneta, vamos chamar assim, que eles escreviam, tá? Ela era uma pontinha. Quem não sabe o que é cunha, já deve ter visto. Às vezes a pessoa vai colocar um cabo de enxada e ela coloca um pedacinho de madeira ali para bater, para poder expandir o cabo da enxada. Outros colocam aquele pedacinho de madeira assim debaixo da porta. Então aquilo é uma cunha, tá? Então a ferramenta que eles usavam, o estilete, que aqui diz estilete, era dessa forma, era uma pontinha em forma de cunha. Então eles escreviam daquela forma. Isso aí. Perfeito. Então vamos... deixa eu dar aqui, que você disse que eu podia falar. Pessoal, no dia 27 de junho, eu vou estar lá no canal Arena Apologética. Vou estar, não, se Jeová permitir, está marcado para o dia 27. Porque o que ocorre? O pastor César Cavalcante, ele fez 2 debates com uma testemunha de Jeová chamada Francisco Rodrigues. No segundo debate, ele fez uma afirmação usando o texto de Isaías capítulo 6 e João capítulo 12, tá? Isaías 6, de 1 a 10 e João 12, do 40 ao 41. Ele fez algumas afirmações neste dia, que eu vou mostrar que é uma exegese. O que é uma exegese? A exegese é você pegar o texto e extrair o que o texto diz, para quem diz, quando diz, porque diz, aí você extrai do texto a informação que está ali. A exegese é quando você coloca uma ideia sua, como se ela estivesse no texto, mas na verdade não existe aquilo que foi dito no texto. Entendeu? Então eu vou mostrar que o que o pastor César Cavalcante afirmou está errado. Vou mostrar por A mais B. E também o Silvio Júnior, que esteve aqui, falou do mesmo assunto, mostrando alguns versículos de Isaías 6 e mostrando algumas coisas que ele disse que ali era Jesus. Será que era Jesus no texto? Ele diz que quem Isaías viu sentado no trono não foi o Pai, Jeová, sim Jesus. Aí ele dá a explicação dele. Então eu vou contestar os dois. Tá? Vai ser uma live. E eu pedi ao Elton para convidar os dois para estarem na live. Mas não para fazer um debate comigo a princípio. Eu vou explicar
por que o pastor César errou, e errou feio? Como se diz no popular, pisou na bola. Vou explicar. Vou mostrar o que ele disse, as afirmações dele, e vamos ler se a Bíblia diz aquilo que ele afirmou que a Bíblia diz. Como não diz. A mesma coisa o Silvio. Ele disse várias coisas, nós vamos passar a fala dele e eu vou contestar e mostrar por que não. Eles vão ser convidados. Se eles vão estar, eu não sei. Espero que estejam. Também não quiserem estar, depois podem pegar e fazer sozinho, como eu, no caso, teria que fazer sozinho, para eles contestarem. Tá? Beleza. Porque, para quem não sabe, em geral, as pessoas dizem que Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias, viu o Senhor assentado no alto sublime trono e tal. E aí vai lá em João 12, tem também um pastor chamado Paulo Romero, que fala a mesma coisa. Paulo Romero eu acho ele um homem bem inteligente, tá? Quem já viu coisas ele falando é um camarada muito inteligente. Eu gosto de ouvir o Paulo Romero falando. Mas nesse ponto ele também derrapa. Porque eles dizem que lá a citação de Isaías é Jesus falando que ele era aquele Jeová que estava lá. Será que é? Vamos ver no dia. Beleza. Então tá bom. Então, pessoal, obrigado a presença de todos. Deixe seu like, comentário. Fala, tá fora. E no dia 15 do mês que vem, julho, 19h30, eu vou estar no canal O Publicador do Reino, falando um pouco sobre apologia e debate. Por que fazer apologia na internet? Por que fazer debate? Como eu preparo um debate, eu vou deixar as claras, tá? Para as pessoas saberem como que eu faço um debate, né? Eu faço um debate simplesmente, tenho ideia na cabeça e vou mostrar o meu passo a passo. Tá falando, você vai dar o teu segredo? Não tem problema, o outro deve fazer igual se ele achar que é bom. Para mim não tem problema nenhum. E eu vou explicar o porquê que eu acho importante fazer apologia, que apologia, para quem não sabe, é defesa da fé, é o que eu fiz hoje aqui, defendendo o que as testemunhas de Jeová acreditam, mostrando as fontes das próprias testemunhas de Jeová, que eu não posso mostrar o adventista, que ele vai dizer que eu estou errado, não posso mostrar o da Assembleia de Deus, que ele vai dizer que nós estamos errados, então nós temos que mostrar por que nós acreditamos, foi o que eu fiz, isso é apologia. E por que o debate? Qual a importância de um debate? É ganhar? É o Atafona ser conhecido, ficar famoso? Não. Tem um motivo do debate. Jesus fazia debate? A Bíblia diz que sim. Só que não era debate na internet, não tinha internet. Mas a ideia do confronto de ideias para estabelecer para o ouvinte os pontos de A e de B, eles são importantes para os sinceros. Tá? Muitas pessoas que são sinceras, elas aprendem com os debates. Agora, o debate não pode ser aquele tipo de debate que eu já fiz, não faço mais, de tentar derrubar o outro para mostrar que o outro é um ignorante. Não, eu já fiz. Nos meus primeiros debates, eu às vezes fui muito ignorante. Eu às vezes fui agressivo quando não era necessário. Mas foi o quê? A falta de experiência. E aí muitas pessoas, irmãos e não testemunhas de Jeová, ou seja, não irmãos de fé, falaram, Tafona, maneira, evita assim. Se você falar dessa forma, pode parecer que nós todos somos assim. E aí eu fui me moldando. Então, eu fui mudando. E mudar é importante. Quando você percebe que precisa mudar. Então, os debates, como, por exemplo, eu vi aí do Marconi com o Lucas Banzoli, cara, independente se eu concordo com um e com o outro, o debate tem que ser daquele jeito. Como foi do Adriano com o Roberto Semog, ninguém precisou agredir ninguém. Agora, no argumento do cara, você tem que descer o pau mesmo, no argumento. E as pessoas, às vezes, acham que nós estamos atacando a pessoa, quando não é. Tá bom? Entendi. Então, é isso aí. Agradeço aí vocês aí que estão aqui, pelo pessoal que nos viu, que nos verão. E que nos verão não, que quem me ouvir aqui já deve ter visto. Agradeço a todo mundo aí. Na próxima live. E vamos ver. Então, obrigado a todos, meus amigos. Valeu, até a próxima. Amanhã estarei aqui com o Roberto Semog, que está aí no chat, às 20 horas, não perco. E estou encerrando aqui. Obrigado, valeu, tchau. Obrigado, Isaías. Obrigado a todo mundo.